Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Então, vamos lá para mais uma aula, ok? Hoje é dia 27 de novembro, nós vamos ter aula de História, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês direitinho. Livro 11, página 327. Nós vamos trabalhar os meios de comunicação no Brasil. Nós já conversamos sobre isso, né, em aula, e agora nós vamos ver mais um pouquinho desses meios de comunicação. Então, nas atividades anteriores, conhecemos a história de alguns meios de comunicação. Mas como essa história chegou ao Brasil? No tempo das cartas. A troca de cartas já existia quando os portugueses chegaram ao Brasil. Pero Vaz de Caminha, por exemplo, escreveu sua famosa carta descrevendo ao rei de Portugal como foi a chegada às terras brasileiras. Durante o período colonial, havia em Portugal um cargo denominado Correio-Mor do Reino, que era responsável pelas correspondências do reino português. No ano de 1657, auxiliares do Correio-Mor foram enviados para as colônias como Recife e Salvador. Já no ano de 1798, no Rio de Janeiro, houve a organização de uma instituição específica responsável pelos correios terrestres, que também tinha a função de dar as correspondências entre Brasil e Portugal, de enviar. Os primeiros selos postais, contudo, somente seriam produzidos no Brasil mais tarde, durante o governo de Dom Pedro I. Ainda no período imperial, em 1865, iniciou o serviço de vale postal, que abrangia todo o território brasileiro. Já no período republicano, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado um departamento específico de correios e telégrafos. A empresa brasileira de correios e telégrafos, porém, somente surgiu em 1969 e ainda existe até hoje. Então, no passado, as canetas tinteiros eram utilizadas para escrever cartas. A caneta da imagem é do final do século XIX. Então, era uma caneta assim, e toda vez quando ia escrever tinha que molhar num tinteiro, num pote cheio de tinta, escrevia um pouco, molhava, escrevia, molhava. Ela não vinha com a carga que as canetas vêm hoje em dia, tá? Por exemplo, essa caneta aqui, ó, ela tem a tinta aqui dentro dessa carga. Então, quando acaba essa tinta, a gente tem que trocar a caneta. Já naquela época, elas tinham que pegar o tinteiro, que era um potinho cheio de tinta, ia molhando a caneta e escrevendo. Demorava um pouco mais para escrever. Ele tinha que ficar parando para molhar, escrever, escrever. Imprensa Régia, de 1808. Estudamos que a família real portuguesa chegou ao Brasil no ano de 1808. Dom Pedro VI trouxe sua família e sua corte e instalou-se no Rio de Janeiro. Você se lembra de ter visto isso entre as medidas para melhorar a estrutura da cidade, a criação da imprensa régia? Já estudamos isso. Além da impressão de obras e livros, ela se tornou responsável pela imprensa da Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal brasileiro. Observe a seguir sua primeira edição. Além da Gazeta do Rio de Janeiro, vários outros jornais surgiram no século XIX em grandes centros, como São Paulo e outras cidades do estado, de todo o país, todo o Brasil, desculpa. Aqui está um modelo de um jornal da Gazeta do Rio de Janeiro. Então, ele tinha o dia, que era o jornal, que era no sábado, 10 de setembro de 1808. E aí vinha a notícia. Temos também o telégrafo. A primeira linha de telegráfica elétrica, que é o telégrafo a fio, foi instalada no país em 1854, no mesmo ano em que a iluminação a gás chegou ao Rio de Janeiro. Contudo,
Cabe ressaltar que desde o início do século XIX já existia em terras brasileiras um tipo de telégrafo desenvolvido antes do telégrafo sem fio ou elétrico, que era o telégrafo semafórico. Tanto é assim que as historiadoras Lilia M. e Heloísa M. Starling contam que a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 foi anunciada por um aviso enviado por telégrafo semafórico da fortaleza do Morro do Pico, na Baía de Guanabara, o que gerou uma grande agitação popular. Então, ela avisou lá que estavam chegando. A primeira edição, essa daqui, tá? É a primeira edição do periódico Gazeta do Rio de Janeiro. É a primeira vez. E aí também temos o meio de comunicação, que todo mundo conhece, que é o telefone. Lá na página 329. O telefone, por sua vez, chegou ao Brasil por meio do imperador Dom Pedro II, famoso por se interessar pelas descobertas e invenções tecnológicas de seu tempo, como o daguerreótipo, primeiro aparelho que possibilitou o registro de imagens, dando origem à fotografia. Em 1876, mesmo ano da primeira experiência com o aparelho, Alexandre Graham Bell participou da Exposição Universal da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde foram apresentadas várias invenções da época. Dom Pedro II, que estava em viagem pelo mundo, foi a esta feira, conversou com Bell e, inclusive, participou de uma das primeiras demonstrações de funcionamento do telefone. O imperador foi responsável pela instalação da primeira linha telefônica no Brasil, uma das primeiras do mundo. Então, como nós já vimos anteriormente, somente quem tinha dinheiro naquela época conseguia ter telefone. Então, aqui é a primeira imagem. A primeira linha telefônica do Brasil foi instalada no Palácio da Quinta de Boa Vista, que abriga o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 2018, o museu foi acometido por um incêndio que destruiu a maior parte de seu acervo. Então, aconteceu um incêndio lá nesse museu e perdeu a maior parte do que tinha lá. Aqui do lado, o retrato de Dom Pedro II, de J. Rovelo, produzido na segunda metade do século XIX. Ok? E aqui, pessoal, vocês vão ter que responder algumas questões. Nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Então, pensa, lê a pergunta, releia se tiver dúvida e procura lá no texto para responder. Aqui na primeira questão, vamos dizer assim que é fácil. Você já escreveu alguma carta? Escreva uma e entregue a alguém de quem você goste. Utilize o espaço a seguir para rascunhá-la. Então, vocês vão escrever uma carta, que vocês já aprenderam isso ano passado, nós revemos esse ano, né? A gente viu novamente. Então, vocês vão escrever a carta aqui para uma pessoa que vocês gostam muito e mostrar essa carta para a pessoa poder ler. Ok? Na página 331, tá? Não esquece de colocar São Paulo, a data, um bom dia, boa tarde, olá, oi, que é a saudação. Escreve o conteúdo da sua carta e finaliza com tchau, até logo. E não esqueçam, aqui em cima, ó, depois que você colocar São Paulo, a data, o mês e o ano, olá, o nome da pessoa. E embaixo, tchau, até logo, até breve, e assinar o nome de vocês. E aí, como nós já aprendemos e nós já fizemos nas aulas. Na página 331, questão 2. Assinale a alternativa correta. A. Os correios já existiam no Brasil, mesmo antes da chegada dos portugueses. B. As canetas utilizadas no passado eram denominadas canetas metálicas. C. A imprensa régia foi criada após a chegada da corte portuguesa ao Brasil. D. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o segundo jornal brasileiro. Ou E. O telefone demorou anos para ser trazido para o Brasil,
sendo Dom João VI o responsável por instalar a primeira linha telefônica no Brasil. Então, vocês vão escolher uma dessas alternativas que seja correta e fazer um círculo ou um xizinho. E na questão 3, historiadores contam que, durante a Exposição Universal da Filadélfia, Dom Pedro II teria testado a invenção de Alexandre Graham Bell e o imperador teria ficado muito impressionado, que teria exclamado: "Meu Deus, isto fala!" Qual elemento de fala de Dom Pedro II mostra a inovação que o telefone trouxe como meio de comunicação? O que aconteceu ali que aconteceu isso, que mostrou essa inovação, quando ele pegou o telefone? Na B, qual foi a providência que Dom Pedro II tomou depois de ter gostado da invenção? O que ele fez? Ele instalou em algum lugar. Onde foi isso? Ok? É isso que vocês vão ter que fazer. Então, voltando. Na 1, vamos escrever uma carta no capricho. Caprichem na letra, bonitinho para enviar. A questão 2, achar a alternativa. E a questão 3, responder essas duas questões. E na questão 4, na página 232, não esqueçam de colocar a data, 27/11. Vocês vão ligar o meio de comunicação à informação correspondente. Então, a carta, este meio de comunicação impressionou Dom Pedro II na Exposição Universal da Filadélfia. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro exemplar brasileiro. Eram escritas desde o período colonial. Já existia no Brasil quando a família real portuguesa atracou no Rio de Janeiro. Ela chegou lá no Rio de Janeiro. Então, a carta ela se refere a qual dessas alternativas? Depois, o jornal, o telégrafo e o telefone. Tem que ligar corretamente cada um na sua casinha. Combinado? Espero que vocês façam essa lição com bastante atenção. Se precisar, leia novamente o texto. Lembra de tudo que a gente já conversou sobre esses meios de comunicação e responda as questões propostas e me envie por e-mail. Ok? Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.